Não deixe o medo dominar. A palavra de Deus pode curar sua alma. Existem momentos na vida em que o medo parece crescer dentro da mente sem pedir permissão. Ele chega silencioso. Começa como um pensamento pequeno, uma preocupação que parece passageira. Mas quando percebemos, esse medo já tomou espaço no coração. A mente começa a imaginar cenários difíceis. O coração fica inquieto. E a paz que antes parecia tão próxima começa a desaparecer. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim. Talvez exista algo que você teme enfrentar. Uma situação que parece maior do que sua força. Uma incerteza que insiste em voltar aos seus pensamentos. E quanto mais você tenta controlar esses pensamentos, mais eles parecem crescer. O medo tem essa característica. Ele tenta convencer você de que está sozinho. Ele tenta fazer você acreditar que não existe saída, que a situação não vai mudar, que a sua história está caminhando para um lugar de derrota. Mas existe uma verdade espiritual que muitas pessoas esquecem quando o medo tenta dominar a mente. A palavra de Deus tem poder para restaurar aquilo que o medo tenta destruir. Quando Deus fala, o coração encontra direção. Quando Deus revela sua verdade, a mente começa a descansar, porque aquilo que parecia impossível começa a ser visto de outra maneira. Hoje você vai entender algo profundo. O medo não precisa governar sua vida. Existe uma presença que acalma o coração. Existe uma promessa que fortalece a alma. Existe uma verdade que devolve a paz. E essa verdade começa quando você decide ouvir aquilo que Deus diz sobre a sua vida. Porque quando a palavra de Deus entra no coração, até mesmo os medos mais profundos começam a perder a força. Quando o medo tenta ocupar o lugar da paz, existe algo que muitas pessoas não percebem quando o medo começa a dominar os pensamentos. Ele quase nunca chega de forma repentina. Na maioria das vezes, ele entra na mente de maneira silenciosa. Começa com uma preocupação pequena. Um pensamento que parece apenas prudência. Uma pergunta sobre algo que ainda nem aconteceu. Mas pouco a pouco, esses pensamentos começam a crescer. A mente volta para o mesmo assunto várias vezes. O coração começa a sentir um peso difícil de explicar. E aquilo que antes parecia apenas uma preocupação, passa a ocupar espaço dentro da alma. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez hoje exista uma situação que faz sua mente correr para cenários difíceis. O medo de perder algo importante. O medo de que algo dê errado. O medo de não conseguir suportar aquilo que está diante de você. E quando esses pensamentos começam a se repetir, a paz começa a se afastar. Mas existe algo muito importante que a palavra de Deus revela sobre o medo. O medo nunca foi criado para governar o coração humano. Quando Deus criou o ser humano, Ele não pensou em uma vida dominada pela ansiedade, pela insegurança ou pelo desespero. A presença de Deus foi dada justamente para que o coração tivesse descanso, direção e segurança. Mas o medo tenta ocupar exatamente esse lugar. Ele tenta se sentar no lugar da confiança. Ele tenta convencer a mente de que tudo depende apenas da nossa força. E quando acreditamos nisso, o peso da vida parece se tornar grande demais. É por isso que tantas pessoas se sentem cansadas por dentro. Não é apenas o problema que dói. É o esforço constante de tentar controlar tudo sozinho. Mas a palavra de Deus revela algo profundamente libertador. No livro de Isaías, existe uma promessa que atravessa gerações e continua falando ao coração humano até hoje. Em Isaías 41:10, Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Perceba algo poderoso nessa promessa. Deus não começa dizendo que os desafios não existem. Ele não diz que a vida nunca terá momentos difíceis. Mas ele revela algo maior do que qualquer medo. Ele diz: Eu sou contigo. Essa é a verdade que muda tudo.
O medo cresce quando acreditamos que estamos sozinhos. Mas quando o coração entende que Deus está presente, algo começa a mudar dentro de nós. A situação pode até continuar a mesma por um tempo, mas a maneira como o coração enfrenta essa situação se transforma completamente. Porque quando a presença de Deus se torna real dentro da alma, o medo começa a perder o seu poder. E talvez hoje essa seja exatamente a palavra que seu coração precisava ouvir. Você não está sozinho naquilo que está enfrentando. Deus vê aquilo que preocupa sua mente. Deus conhece as perguntas que existem dentro do seu coração. Deus entende o peso que você tem carregado em silêncio. E mesmo quando você não percebe, Ele continua presente, guardando sua vida, sustentando seus passos e preparando caminhos que ainda não são visíveis aos seus olhos. O medo tenta fazer você olhar apenas para o problema, mas a palavra de Deus convida você a olhar para aquele que caminha com você. Porque quando o coração começa a confiar na presença de Deus, a paz começa a voltar, e aquilo que parecia grande demais começa a perder a força diante da fidelidade de Deus. O medo tenta distorcer a verdade, mas a palavra de Deus restaura a mente. Existe algo muito importante que precisa ser entendido sobre o medo. Ele não atua apenas nas circunstâncias da vida. O medo atua principalmente dentro da mente. Ele começa a influenciar a maneira como você interpreta aquilo que está acontecendo ao seu redor. Uma situação difícil passa a parecer impossível. Um problema momentâneo começa a parecer permanente. Uma incerteza do presente começa a se transformar em um futuro inteiro cheio de preocupações. O medo tem a capacidade de distorcer a realidade. Ele faz a mente focar apenas naquilo que ameaça, naquilo que dói, naquilo que parece não ter solução. E quando a mente permanece muito tempo nesse lugar, o coração começa a se sentir preso. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez exista algo na sua vida que tenha ocupado seus pensamentos de forma constante. Você tenta distrair a mente, tenta pensar em outras coisas, tenta seguir com sua rotina, mas em algum momento o mesmo pensamento volta. E quando ele volta, ele traz junto a sensação de que tudo está fora de controle. Mas existe uma verdade profunda que a palavra de Deus revela sobre a mente humana. A mente precisa ser alimentada com verdade. Quando os pensamentos são alimentados apenas pelo medo, a alma começa a se enfraquecer. Mas quando os pensamentos começam a ser alimentados pela palavra de Deus, algo começa a se alinhar novamente dentro do coração. É por isso que em Romanos 12:2 existe uma orientação espiritual tão poderosa. A palavra diz: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Essa frase carrega uma revelação profunda. A transformação da vida começa na mente. Quando a mente é renovada pela verdade de Deus, o coração começa a reagir de forma diferente às situações da vida. Aquilo que antes parecia um caminho sem saída, passa a ser visto com esperança. Aquilo que antes causava apenas angústia, começa a ser enfrentado com fé. Porque a palavra de Deus não apenas consola o coração, ela também reorganiza os pensamentos. Ela lembra a mente de quem Deus é. Ela lembra a alma de que existe um propósito maior acontecendo, mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar. E talvez hoje o que mais tem cansado você não seja apenas a situação que está vivendo. Talvez o que mais tem cansado seja o excesso de pensamentos. Pensamentos que vão e voltam. Perguntas que parecem não ter resposta. Preocupações que tentam ocupar cada espaço de silêncio. Mas existe algo profundamente libertador quando o coração começa a se voltar novamente para a palavra de Deus. Porque a palavra funciona como uma luz dentro da mente. Ela ilumina aquilo que o medo tenta deixar escuro. Ela revela verdades que o medo tenta esconder. Ela lembra o coração de que Deus continua no controle, mesmo quando a vida parece confusa.
Quando você começa a encher sua mente com aquilo que Deus diz, os pensamentos que antes eram dominados pelo medo começam a perder espaço. E pouco a pouco, algo começa a acontecer dentro de você. A mente encontra descanso. O coração volta a respirar. E a alma começa a sentir novamente aquela paz que não depende das circunstâncias. Porque quando a palavra de Deus ocupa o lugar que antes era dominado pelo medo, a verdade começa a curar aquilo que estava ferido dentro da mente. A presença de Deus dissolve o medo que tenta dominar o coração. Existe um detalhe espiritual que muitas pessoas descobrem apenas depois de atravessar momentos difíceis na vida. O medo se alimenta da sensação de ausência. Quando a mente começa a acreditar que está sozinha diante das situações da vida, o medo ganha força. Ele começa a repetir pensamentos como: e se ninguém puder me ajudar? E se eu não tiver força suficiente? E se tudo der errado? Esses pensamentos começam a construir uma sensação de isolamento dentro do coração. Mas existe uma verdade poderosa revelada na palavra de Deus. Deus nunca abandona aqueles que caminham com Ele. Mesmo nos momentos em que o coração se sente fraco, mesmo nos dias em que as respostas parecem distantes, mesmo nas noites em que a mente parece cansada demais para encontrar descanso, a presença de Deus continua ali, silenciosa, fiel, sustentando aquilo que muitas vezes nós nem percebemos. No livro dos Salmos, existe uma declaração que tem sustentado a fé de milhões de pessoas ao longo das gerações. Em Salmos 23:4, a palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba algo profundo nessa passagem. O texto não diz que o vale não existe. Ele não diz que a vida será sempre fácil, ou que nunca existirão momentos de dificuldade. Mas ele revela algo muito mais poderoso do que a ausência de problemas. Ele revela a presença de Deus no meio do caminho. O medo tenta fazer você focar no vale, mas a palavra de Deus convida você a olhar para aquele que caminha ao seu lado. Porque quando o coração entende que Deus está presente, até mesmo os caminhos mais difíceis se tornam atravessáveis. Talvez hoje você esteja caminhando por um vale, um momento da vida que parece incerto, uma fase em que as respostas ainda não apareceram, uma situação que faz o coração se perguntar como tudo isso vai terminar. Mas existe algo que precisa ser lembrado neste momento. Deus não está distante da sua história. Ele vê cada detalhe daquilo que você está enfrentando. Ele conhece os pensamentos que passam pela sua mente quando você está em silêncio. Ele conhece o peso que existe dentro do seu coração. E mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua caminhando com você. A presença de Deus tem um efeito profundo dentro da alma humana. Ela traz descanso para aquilo que estava inquieto. Ela traz direção para aquilo que parecia perdido. Ela traz força para aquilo que parecia fraco. É por isso que tantas pessoas descobrem algo surpreendente quando começam a se aproximar mais de Deus. Os problemas podem até continuar existindo por um tempo, mas o coração deixa de se sentir sozinho. E quando o coração deixa de se sentir sozinho, o medo começa a perder a sua força. Porque o medo não consegue permanecer no mesmo lugar onde a presença de Deus é reconhecida. A presença de Deus é como uma luz que entra em um lugar escuro. Quando a luz chega, a escuridão simplesmente perde o seu domínio. E talvez hoje o que sua alma mais precisa não seja apenas uma solução imediata. Talvez o que seu coração mais precisa seja lembrar de algo simples, mas profundamente transformador. Deus está com você, no caminho que você está percorrendo, na decisão que você precisa tomar, na luta que você está enfrentando. Ele continua presente. E quando a presença de Deus se torna real dentro do coração, o medo já não consegue governar a vida como antes. A palavra de Deus traz luz para os lugares onde o medo criou escuridão. O medo tem uma maneira muito específica de agir dentro da mente humana.
Ele gosta da escuridão. Não da escuridão física, mas daquela escuridão que acontece quando o coração começa a perder a clareza. Quando a mente não consegue mais enxergar esperança. Quando as perguntas parecem maiores do que as respostas. Quando o futuro começa a parecer um caminho cheio de incertezas. É nesse ambiente que o medo cresce. Ele se fortalece quando os pensamentos ficam confusos. Ele aumenta quando a mente começa a imaginar cenários que ainda nem aconteceram. E muitas vezes, sem perceber, a pessoa começa a caminhar guiada por esses pensamentos. Ela passa a tomar decisões baseadas no medo. Ela passa a evitar caminhos que talvez fossem oportunidades. Ela passa a acreditar que o melhor é apenas se proteger e esperar que as coisas não piorem. Mas existe algo poderoso que acontece quando a palavra de Deus entra nesse lugar de escuridão. A palavra traz luz. E quando a luz chega, aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar clareza. Em Salmos 119, 105, existe uma declaração que revela exatamente isso. A palavra diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Essa imagem é profundamente significativa. A palavra de Deus é comparada a uma lâmpada, não apenas uma luz distante, mas uma luz que ilumina os passos de quem está caminhando. Isso significa que Deus não apenas revela o destino final, Ele ilumina o próximo passo. E muitas vezes é exatamente isso que o coração precisa. Quando o medo domina a mente, a pessoa tenta enxergar todo o futuro de uma vez. Ela quer saber como tudo vai terminar. Ela quer garantir que nada dará errado. Ela quer ter controle completo sobre o que ainda nem aconteceu. Mas a caminhada com Deus funciona de uma forma diferente. Deus ilumina o caminho passo a passo. Ele revela aquilo que precisa ser feito hoje. Ele fortalece o coração para continuar caminhando. E pouco a pouco, o caminho começa a se abrir diante de quem decide confiar. Talvez hoje o medo esteja tentando convencer você de que o caminho está escuro demais. Talvez você esteja olhando para a sua situação e pensando que não consegue enxergar saída. Mas existe algo que a palavra de Deus sempre lembra ao coração humano. Mesmo quando você não consegue enxergar o caminho inteiro, Deus continua guiando cada passo. A luz da palavra entra exatamente nos lugares onde o medo criou sombras. Ela lembra você de que a sua história não está abandonada. Ela lembra você de que Deus continua conduzindo o caminho. Ela lembra você de que existem respostas sendo preparadas, mesmo quando elas ainda não são visíveis. Quando o coração começa a se alimentar da palavra de Deus, algo muda dentro da mente. Os pensamentos deixam de ser guiados pelo medo. Eles passam a ser guiados pela verdade. E quando a verdade começa a ocupar esse espaço, a alma encontra algo que parecia distante: clareza, direção e uma paz que nasce da confiança de que Deus continua iluminando o caminho. Mesmo nos dias em que a estrada parece incerta, o amor de Deus quebra o poder do medo. Existe algo profundamente revelador quando começamos a entender a raiz espiritual do medo. O medo cresce quando o coração acredita que está vulnerável, desprotegido ou abandonado. Ele se fortalece quando a mente começa a imaginar que precisa enfrentar tudo sozinha. Mas a palavra de Deus revela uma verdade que tem poder para quebrar essa lógica do medo. O amor de Deus tem autoridade sobre aquilo que tenta dominar o coração humano. Quando uma pessoa começa a compreender verdadeiramente o amor de Deus, algo profundo acontece dentro da alma. A insegurança começa a perder força. A sensação de abandono começa a desaparecer. O medo começa a perder o controle que antes parecia tão forte. Porque o amor de Deus traz uma certeza que o medo não consegue suportar. A certeza de que você é cuidado. A certeza de que sua vida não está esquecida. A certeza de que existe um Deus que olha para você com compaixão, atenção e fidelidade. Em 1 João 4,18, existe uma revelação espiritual que explica exatamente essa transformação. A palavra diz: "No amor não há medo.
Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Essa declaração carrega uma verdade poderosa. O medo e o amor de Deus não ocupam o mesmo lugar dentro do coração. Quando o coração começa a se encher da consciência do amor de Deus, o medo começa a ser expulso. E isso não acontece apenas como uma ideia bonita. Isso acontece como uma experiência real dentro da alma. Muitas pessoas passam anos tentando vencer o medo apenas com esforço mental. Elas tentam controlar os pensamentos. Elas tentam ignorar as preocupações. Elas tentam convencer a si mesmas de que tudo ficará bem. Mas existe um caminho mais profundo revelado na palavra de Deus. É permitir que o coração seja alcançado pelo amor de Deus. Quando você começa a perceber que Deus conhece sua história, quando você entende que Ele vê suas lágrimas, quando você reconhece que Ele não abandona aqueles que confiam nele, algo muda dentro da alma. O coração começa a relaxar, a mente começa a respirar novamente, a alma começa a encontrar descanso. Talvez hoje você esteja carregando medos que parecem difíceis de explicar. Medos sobre o futuro, medos sobre decisões, medos sobre aquilo que ainda não aconteceu. Mas existe algo que Deus deseja lembrar ao seu coração neste momento. Você não está vivendo sua história sozinho. Existe um amor que sustenta sua vida. Um amor que conhece cada detalhe daquilo que você enfrenta. Um amor que continua presente mesmo quando o coração se sente frágil. Esse é o amor de Deus. E quando esse amor começa a ser reconhecido dentro da alma, o medo perde o seu domínio. Porque o coração passa a descansar na certeza de que existe um Deus que cuida, guarda e conduz cada passo da sua vida. Deus fortalece a alma quando o coração se sente fraco. Existe um momento na vida em que o medo tenta convencer o coração de algo muito perigoso. Ele tenta fazer a pessoa acreditar que ela não é forte o suficiente para enfrentar aquilo que está diante dela. O medo começa a repetir pensamentos como: você não vai conseguir. Isso é maior do que você. Talvez seja melhor desistir. E quando esses pensamentos começam a se repetir muitas vezes, o coração começa a sentir um tipo profundo de cansaço. Não é apenas o cansaço físico, é o cansaço da alma. É aquele peso interior que faz a pessoa sentir que já tentou demais, que já lutou o suficiente, que talvez não tenha mais força para continuar caminhando. Talvez você conheça essa sensação. Talvez hoje exista algo na sua vida que tem consumido suas forças. Uma luta que parece longa demais. Uma situação que exige mais paciência do que você imaginava. Um momento em que a mente começa a se perguntar: quanto tempo ainda será necessário suportar? Mas existe algo poderoso que a palavra de Deus revela sobre esses momentos de fraqueza. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele sabe que existem momentos em que o coração humano se sente pequeno diante das circunstâncias. E é exatamente nesses momentos que a força de Deus começa a se manifestar de forma mais clara. Em Isaías 40:29, existe uma promessa que fala diretamente para quem está cansado por dentro. A palavra diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa promessa revela algo profundamente consolador. Deus não se aproxima apenas daqueles que parecem fortes. Ele se aproxima especialmente daqueles que reconhecem que precisam de ajuda. A fraqueza humana nunca foi um obstáculo para Deus. Na verdade, muitas vezes é exatamente nesse lugar que o cuidado de Deus se torna mais visível. Quando você sente que não tem mais forças, Deus começa a fortalecer aquilo que parecia quebrado. Quando a alma se sente cansada, Deus começa a renovar aquilo que parecia esgotado. Quando o coração se sente frágil, Deus começa a sustentar aquilo que parecia prestes a cair. Talvez hoje você esteja tentando continuar caminhando mesmo com o coração cansado. Talvez existam dias em que a fé parece menor do que você gostaria. Dias em que a mente se pergunta se tudo isso realmente vai mudar.
Mas existe algo que precisa ser lembrado neste momento. A sua força nunca foi a base da sua caminhada. A base sempre foi a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua força. Ela permanece mesmo nos dias em que você se sente fraco. Ela continua presente mesmo quando o coração não encontra palavras para orar. Ela permanece sustentando sua vida, mesmo quando você sente que está apenas tentando dar mais um passo. A palavra de Deus lembra algo muito importante. Você não precisa carregar o peso da vida sozinho. Existe um Deus que fortalece aqueles que confiam nele. Um Deus que levanta aqueles que se sentem cansados. Um Deus que renova a esperança daqueles que pensam que chegaram ao limite. E quando o coração começa a descansar nessa verdade, o medo perde espaço. Porque a alma entende que existe uma força maior sustentando cada passo da caminhada. Quando você entrega o controle a Deus, o medo perde o domínio. Uma das maiores razões pelas quais o medo consegue dominar a mente humana é o desejo profundo de controlar tudo. O coração humano gosta de saber como as coisas vão acontecer. Gosta de ter respostas claras. Gosta de sentir que o futuro está sob controle. Mas a vida raramente funciona dessa maneira. Existem momentos em que surgem caminhos inesperados. Decisões que precisam ser tomadas sem todas as respostas. Situações que fogem completamente daquilo que imaginávamos. E é exatamente nesses momentos que o medo começa a falar mais alto. Ele diz que algo pode dar errado. Ele sugere que o melhor é não arriscar. Ele tenta convencer o coração de que tudo depende exclusivamente da nossa capacidade de controlar as circunstâncias. Mas a palavra de Deus apresenta um caminho completamente diferente. Um caminho que não é baseado no controle absoluto, mas na confiança. Em Provérbios 3:5-6, existe uma orientação espiritual que tem guiado milhões de pessoas ao longo das gerações. A palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras revelam algo profundamente libertador. Você não precisa entender tudo para continuar caminhando. A vida com Deus não é baseada em ter todas as respostas. Ela é baseada em confiar naquele que conhece todos os caminhos. O medo tenta fazer você acreditar que precisa prever cada detalhe do futuro. Mas Deus convida o coração a descansar na certeza de que Ele já está presente no amanhã. Quando você tenta controlar tudo sozinho, a mente se sobrecarrega. Cada decisão parece pesada. Cada possibilidade parece arriscada. Cada incerteza parece ameaçadora. Mas quando o coração começa a entregar o controle nas mãos de Deus, algo muda dentro da alma. O peso diminui. A ansiedade começa a perder força. A mente encontra descanso ao perceber que existe um Deus conduzindo os caminhos. Talvez hoje você esteja tentando encontrar respostas para coisas que ainda não podem ser vistas. Talvez você esteja tentando prever situações que ainda nem aconteceram. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais cansado o coração se sente. Mas existe algo profundamente libertador em reconhecer algo simples. Deus está no controle. Ele conhece o caminho que você está percorrendo. Ele sabe exatamente onde cada passo dessa jornada pode levar. Ele vê aquilo que você ainda não consegue enxergar. E quando o coração começa a confiar nisso, o medo perde a autoridade que parecia ter. Porque a alma entende que sua vida não está sendo guiada pelo acaso. Ela está sendo conduzida pelas mãos de um Deus fiel. A paz de Deus protege a mente contra o medo. Existe algo que muitas pessoas procuram durante toda a vida: paz. Não apenas a ausência de problemas, mas aquela paz profunda que permite ao coração descansar mesmo quando a vida apresenta desafios. Porque existem momentos em que tudo parece estar acontecendo ao mesmo tempo. Preocupações surgem de diferentes lados. Responsabilidades aumentam. Pensamentos começam a correr dentro da mente sem parar. E quando isso acontece,
O medo tenta encontrar espaço para crescer. Ele se mistura com a ansiedade. Ele se mistura com a preocupação. Ele se mistura com aquela sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. Mas existe algo poderoso que a palavra de Deus revela sobre a paz que vem de Deus. Ela não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Ela não depende de todas as respostas já terem aparecido. Ela nasce da presença de Deus dentro do coração. Em Filipenses 4, 6, 7, existe uma promessa profundamente consoladora. A palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba algo extraordinário nessa promessa. A paz de Deus não é descrita apenas como um sentimento agradável. Ela é descrita como uma proteção. A palavra diz que a paz de Deus guardará o coração e a mente. Isso significa que a paz funciona como um tipo de guarda espiritual. Enquanto o medo tenta entrar na mente com pensamentos de preocupação e insegurança, a paz de Deus começa a proteger o coração. Ela cria um espaço interior onde a alma consegue respirar novamente. Talvez hoje sua mente esteja cheia de pensamentos. Talvez existam preocupações que voltam repetidamente. Talvez exista algo que faz o coração sentir que está sempre em alerta. Mas existe um convite muito claro na palavra de Deus: levar tudo isso diante de Deus. Cada preocupação, cada pergunta, cada situação que parece pesada demais para carregar sozinho. Quando o coração começa a abrir esses pesos diante de Deus, algo começa a acontecer dentro da alma. A tensão começa a diminuir. A mente começa a desacelerar. E pouco a pouco, aquela paz que parece impossível de explicar começa a surgir. É uma paz que não depende de circunstâncias perfeitas. É uma paz que nasce da certeza de que Deus está cuidando daquilo que você entregou nas mãos dele. E quando essa paz começa a guardar o coração, o medo já não encontra o mesmo espaço que antes, porque a presença de Deus começa a ocupar esse lugar. E onde a paz de Deus habita, a alma encontra descanso. A fé em Deus faz o medo perder a voz. Existe algo que o medo faz com muita frequência dentro da mente humana. Ele fala. Ele cria pensamentos que parecem muito convincentes. Ele repete preocupações que parecem muito reais. Ele constrói cenários que parecem impossíveis de evitar. E quando esses pensamentos começam a se repetir muitas vezes, a mente começa a acreditar que aquela é a única verdade possível. Mas a palavra de Deus revela algo muito importante sobre a fé. A fé não ignora as dificuldades da vida. Ela simplesmente decide confiar em uma verdade maior do que aquilo que o medo está dizendo. Em 2 Timóteo 1:7, existe uma declaração poderosa que confronta diretamente a voz do medo. A palavra diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa frase revela algo extremamente profundo. O medo não é aquilo que define quem você é. O medo não é a identidade que Deus colocou dentro de você. A identidade que Deus colocou no coração humano é diferente. Poder para enfrentar os desafios da vida. Amor para continuar caminhando mesmo quando o caminho parece difícil. Equilíbrio para manter a mente firme mesmo quando as circunstâncias tentam gerar confusão. Quando a fé começa a crescer dentro da alma, algo acontece com a voz do medo. Ela começa a perder autoridade. Aquilo que antes parecia um pensamento inevitável começa a ser questionado. A mente começa a lembrar das promessas de Deus. O coração começa a se fortalecer naquilo que Deus já revelou. Talvez hoje exista algo que o medo tem repetido dentro da sua mente. Talvez ele esteja dizendo que a situação não vai mudar. Talvez ele esteja sugerindo que você não tem força suficiente. Talvez ele esteja tentando convencer você
de que o futuro será apenas uma continuação das preocupações que existem hoje. Mas existe algo que a palavra de Deus sempre faz. Ela confronta a voz do medo com a verdade. Ela lembra ao coração que Deus continua presente. Ela lembra à mente que a história ainda não terminou. Ela lembra à alma que existe um Deus que conduz cada detalhe da vida daqueles que confiam nele. Quando a fé começa a ocupar espaço dentro do coração, o medo perde o controle que antes parecia ter. Porque a fé começa a lembrar constantemente de algo muito maior do que qualquer preocupação. Deus continua sendo fiel. Deus continua sustentando a caminhada. Deus continua conduzindo a história. E quando a fé se fortalece nessa verdade, a voz do medo começa a ficar cada vez mais distante. Quando a palavra de Deus habita na alma, o medo não encontra mais lugar. Existe uma transformação profunda que acontece quando a palavra de Deus começa a ocupar espaço dentro da vida de uma pessoa. No início, essa transformação pode parecer pequena. É apenas um momento de reflexão, uma promessa que toca o coração, uma verdade que traz consolo em um dia difícil. Mas pouco a pouco, algo começa a mudar dentro da alma. A maneira de pensar começa a se alinhar com aquilo que Deus diz. A forma de enfrentar os desafios começa a se transformar. A maneira de olhar para o futuro começa a ser preenchida por esperança. E aquilo que antes parecia dominar a mente, o medo, começa a perder o espaço que ocupava. Isso acontece porque a palavra de Deus não atua apenas como um consolo momentâneo. Ela se torna uma fonte de vida dentro do coração. Em Colossenses 3,16, existe uma orientação que revela exatamente esse processo espiritual. A palavra diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Perceba a profundidade dessa expressão. Não se trata apenas de ouvir a palavra de vez em quando. Não se trata apenas de lembrar de uma promessa em momentos específicos. A orientação é permitir que a palavra habite dentro da vida. Quando algo habita em um lugar, significa que ele permanece ali. Ele se torna parte daquele ambiente. Ele influencia aquilo que acontece ao redor. E é exatamente isso que acontece quando a palavra de Deus passa a habitar na alma. Ela começa a influenciar os pensamentos. Ela começa a orientar as decisões. Ela começa a fortalecer o coração nos momentos de dificuldade. E quando a palavra ocupa esse espaço dentro da vida, o medo encontra cada vez menos lugar para permanecer. Porque sempre que o medo tenta surgir, a mente se lembra daquilo que Deus já disse. Quando a preocupação tenta crescer, a alma se lembra das promessas de Deus. Quando a incerteza tenta dominar os pensamentos, o coração volta a confiar naquele que conduz cada detalhe da história. Talvez hoje você esteja exatamente nesse processo. Talvez seu coração esteja começando a redescobrir a força que existe na palavra de Deus. Talvez você esteja percebendo que, pouco a pouco, algo dentro da sua mente começa a se reorganizar. Aquilo que antes parecia desespero começa a dar lugar à esperança. Aquilo que antes parecia confusão começa a dar lugar à clareza. Aquilo que antes parecia medo começa a dar lugar à confiança. Porque quando a palavra de Deus habita na alma, ela começa a curar aquilo que o medo tentou ferir. Ela restaura aquilo que parecia cansado. Ela fortalece aquilo que parecia frágil. E pouco a pouco, o coração descobre algo precioso. A vida não precisa ser governada pelo medo. Ela pode ser conduzida pela verdade, pela presença de Deus e pela paz que nasce quando a alma decide confiar nele. Talvez enquanto essas palavras chegavam ao seu coração, você tenha percebido algo importante. O medo pode até tentar aparecer na vida. Ele pode trazer pensamentos de preocupação. Ele pode tentar gerar insegurança sobre o futuro. Ele pode até tentar convencer a mente de que tudo está fora de controle.
Mas a palavra de Deus revela algo muito maior do que qualquer medo. Deus continua presente. Ele continua vendo cada detalhe da sua história. Ele continua sustentando sua vida mesmo nos momentos em que você não percebe. Ele continua conduzindo caminhos que muitas vezes ainda não são visíveis aos seus olhos. Talvez hoje o seu coração só precise lembrar de algo simples. Você não precisa caminhar sozinho. Existe um Deus que cuida da sua vida. Um Deus que conhece suas lutas. Um Deus que entende aquilo que pesa dentro do seu coração. E quando a alma começa a confiar novamente nessa verdade, algo muda dentro de nós. A mente encontra descanso, o coração encontra esperança, e o medo começa a